Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, e olha, o dia já começa com o mercado em modo de alta tensão. Totalmente. É como se várias partidas de xadrez estivessem rolando ao mesmo tempo, sabe? Em vários tabuleiros diferentes, e tudo isso afeta o Brasil. E afeta muito. A nossa missão aqui hoje é justamente essa: tentar conectar os pontos, entender as forças em jogo e, assim, traçar um mapa para os nossos contratos futuros, o mini índice e o mini dólar. Um guia de sobrevivência para hoje. Exato. E para começar a desvendar esse quebra-cabeça, parece que a peça principal, a que deu o start em tudo, veio lá de Washington. Com certeza, o epicentro do tremor de hoje foi a notícia de que a administração Trump indicou o Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Certo. Familiarizado com o nome, basta saber uma palavra que o define no mercado: hawkish. Hawkish. O falcão, em português. Gosto dessa imagem. É alguém que voa alto e ataca a presa sem hesitar. A analogia é perfeita. No caso, a presa seria a inflação, certo? Exatamente essa leitura. Um falcão na presidência do Fed significa que o mercado espera uma postura muito mais dura para controlar os preços. Mais agressiva. E a ferramenta para isso é o que a gente chama de aperto quantitativo. Pensa assim, é como se o Fed decidisse que a festa da economia, que foi, regada a dinheiro barato por muito tempo, precisa acabar. Ok. Ele não só para de servir a bebida, como começa a tirar o que já está na mesa. E na prática, isso significa juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos. E essa simples expectativa de que a festa vai acabar já foi suficiente para causar uma ressaca do outro lado do mundo, na Ásia. Imediata. Eu tava dando uma olhada aqui nos números e o estrago foi feio. O índice Hang Seng, em Hong Kong, foi o epicentro, despencando mais de 2,3%. No Japão, na Coreia do Sul, quedas fortes também. A pergunta que fica é: como uma única nomeação em Washington, que, assim, nem foi confirmada ainda, consegue derrubar uma bolsa em Hong Kong com tanta força? É um efeito dominó financeiro quase que instantâneo. Juros mais altos nos Estados Unidos, eles funcionam como um superimã para o dinheiro do mundo todo. Certo. Imagina que você é um grande investidor com bilhões para aplicar. Certo. De um lado, você tem os títulos do Tesouro Americano, que são o ativo mais seguro do planeta, pagando um juro cada vez mais atraente. Do outro, ações em mercados emergentes que são naturalmente mais voláteis, mais arriscados. A escolha fica bem mais fácil, não é? Faz todo sentido. Então o dinheiro literalmente foge dos países mais arriscados e corre para esse porto seguro americano que agora tá pagando melhor. Exato. E para fazer essa migração, os investidores precisam vender o que eles têm em outros lugares, como em Hong Kong, o que força as bolsas para baixo. Perfeito. E no caso específico da Ásia hoje, teve um segundo golpe. Além desse medo vindo de fora, teve uma frustração interna. Os dados de inflação ao consumidor na China vieram estáveis. Não mostraram o aquecimento que o mercado esperava. Ah, então foi uma dose dupla de notícia ruim. Foi como levar um soco de direita vindo dos Estados Unidos e um de esquerda vindo da própria economia local. Uma combinação bem indigesta. E essa aversão ao risco global tem um medidor, né? O tal do VIX. Exato, o VIX, o famoso índice do medo. É. E hoje ele está subindo mais de 3%, mostrando que os investidores estão comprando proteção, estão com medo. E não é só por causa do Fed. Não. Nesse caldeirão de hoje a gente também tem tensões geopolíticas no Oriente Médio, novas ameaças de tarifas comerciais vindas de Washington, e para nós aqui no Brasil já temos um spoiler do que vem por aí, o ETF EWZ. Que é basicamente um termômetro do humor dos investidores estrangeiros com o Brasil. Uma cesta de ações brasileiras negociada lá em Nova York. Isso. E esse termômetro já está marcando febre. O EWZ já caiu quase 3% antes mesmo da nossa bolsa abrir. Nossa! Isso sinaliza que a abertura hoje provavelmente será em gap de baixa. Ou seja, o preço de abertura do nosso mercado já deve ser bem mais baixo que o fechamento de sexta, sem nem ter tido negociação entre os dois pontos. É como começar a corrida já alguns metros atrás da linha de largada. Exatamente essa imagem. Certo, o cenário de aversão ao risco tá bem claro. Mas aqui a história fica realmente intrigante. Porque quando a gente olha para o mercado de commodities, que é vital para o Brasil, o quadro é totalmente esquizofrênico. É uma boa palavra. De um lado, o petróleo Brent despenca quase 5%, negociado a $66. Do outro, o minério de ferro dispara mais de 4% na China. Como isso é possível? Se o mundo está com medo de juros altos, de uma desaceleração, o que justifica essa queda do petróleo não era para o minério sentir esse baque também? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta é que estamos assistindo a dois filmes completamente diferentes, com roteiros independentes. Ok. O filme do petróleo é um thriller geopolítico. Os avanços nas negociações entre EUA e Irã, somados a um alívio das sanções sobre a Venezuela, criaram uma expectativa de que mais petróleo vai inundar o mercado. Ah, entendi. Mais oferta. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais pura. Mais oferta, preço para baixo. E para o Brasil, esse roteiro é de terror, porque bate direto na nossa principal empresa, a Petrobras, que tem um peso gigantesco no Ibovespa. Um peso brutal.
Uma notícia sobre o Irã, que parece tão distante, acaba tendo um efeito matemático direto e pesado no bolso de quem opera o mini índice aqui. É um lembrete de que não operamos numa ilha. É verdade. Agora, o filme do minério de ferro é um drama chinês. A história ali é outra. Certo. É uma micro-história de estoques baixos nas siderúrgicas locais e uma aposta forte de que a atividade industrial vai acelerar com tudo depois do feriado do Ano Novo Lunar. Então, enquanto o mundo olha para o Fed, a China está olhando para o próprio umbigo, para a dinâmica interna de produção dela. Exatamente. E a Vale, a nossa gigante do minério, surfa essa onda. Isso quer dizer que a Vale pode funcionar como uma espécie de âncora para o nosso índice hoje? Tipo, segurando o barco para ele não afundar junto com a Petrobras? É uma ótima analogia. A Vale pode sim ser esse contrapeso. Ela não vai impedir a queda, que parece inevitável por conta de todo o cenário externo, mas pode amenizar o tombo. Entendi. Pode ser a diferença entre uma queda forte e um colapso. É uma verdadeira batalha de gigantes dentro do nosso próprio índice hoje. É impressionante como uma única nomeação em Washington consegue chacoalhar o planeta todo. E essa onda, claro, chega com força aqui na nossa praia. A questão é, o Brasil construiu algum tipo de barreira de proteção ou a gente está totalmente exposto a essa maré? Bom, a nossa primeira linha de defesa já está montada há algum tempo. Uma taxa de juros, a Selic, em 15% ao ano. Altíssima. É um patamar altíssimo, doloroso para a economia, mas que serve como um muro para conter a inflação de serviços que continua teimosa. Mas o movimento mais interessante, e que estava meio fora do radar até agora, é outro. Uma manobra estratégica de grande porte do nosso Banco Central. E que manobra é essa? O Banco Central do Brasil vendeu, discretamente, cerca de 61 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano que tinha em suas reservas, para comprar ouro. Espera aí, 61 bilhões de dólares? Trocando o ativo considerado mais seguro do mundo por ouro? Exatamente. Isso soa como um movimento de guerra fria financeira, não de um dia a dia de mercado. Qual é a lógica por trás de algo tão ousado? Isso é um movimento de xadrez geopolítico. Faz parte de uma tendência que a gente está vendo em outros países dos BRICS, como China, Índia. Eles chamam de desdolarização. Certo, desdolarização. A ideia é simples. Reduzir a dependência do dólar e, consequentemente, das decisões de política monetária dos Estados Unidos. Em um ano de eleições presidenciais aqui no Brasil, que por si só já traz muita volatilidade, Sim. ter uma parte maior das reservas em ouro é como construir um abrigo nuclear. É uma proteção contra o imponderável. É uma jogada de defesa de longo prazo, então. Mas, no curto prazo, isso adianta alguma coisa se o nosso principal problema, o dever de casa fiscal, continua na gaveta? Lembro de ter lido uma análise do Fernando Machado Gonçalves, do Itaú, que dizia exatamente isso. Você tocou no ponto nevrálgico. Essa manobra com o ouro é inteligente, mas não resolve nossa vulnerabilidade interna. A análise do Itaú é precisa. A discussão sobre o ajuste fiscal, sobre como vamos pagar as nossas contas, está em dormência. Dormência. O mercado sabe que esse debate só vai acontecer para valer em 2027, depois das eleições. E essa incerteza toda mantém nossos juros futuros pressionados lá em cima. Entendi. É como ter um carro blindado, que é o ouro, mas com o motor falhando, que é a questão fiscal. Entendi. Bom, a gente pintou o quadro macro, que é complexo, cheio de nuances. Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Como um trader sobrevive a esse campo minado hoje? Como tudo isso se traduz na prática, no gráfico, para o mini dólar e o mini índice? Vamos para o mapa de guerra. A primeira coisa é marcar no calendário os horários de perigo. Tivemos um às 8 da manhã, com dados de inflação aqui, mas o grande evento do dia é ao meio-dia, o PMI industrial dos Estados Unidos. Meio-dia. Esse número é o juiz da partida de hoje. Se ele vier forte, vai jogar mais gasolina na fogueira hawkish do Fed, reforçando a ideia de que a economia americana está aquecida demais e precisa de juros mais altos. Isso seria péssimo para os nossos ativos. Ok, meio-dia, todo mundo de olho nos Estados Unidos. E nos ativos? Vamos começar pelo dólar. Qual é a história que o gráfico dele está contando? A história do dólar é a de uma recuperação. Imagina que em janeiro o dólar estava numa pista de descida rápida. Agora ele freou e começou a subir uma pequena ladeira. É o que a gente chama de repique técnico. Certo. Ele já conseguiu passar por cima de duas referências importantes para os analistas, as médias de 21 e 50 dias. O ponto a se observar agora é o piso em 5.210. Enquanto ele se mantiver acima disso, a força é compradora. E qual seria o objetivo dessa subida? Onde está o grande desafio para os compradores? O grande muro a ser quebrado, onde muita gente posicionou ordens de venda, está lá em cima, na região entre 5.340 e 5.385. Entendi. O cenário macro de hoje, com petróleo em queda e juros americanos para cima, joga a favor do dólar. O viés de abertura é claramente comprador, mirando esse muro. Certo. Dólar com viés de alta, com um piso claro e um teto a ser testado. E o nosso mini índice? Se o dólar sobe, o índice geralmente sofre. É o espelho. O índice está vivendo o drama oposto. Ele vinha de uma alta forte e agora está em correção. O preço está literalmente espremido, sabe? Encurralado entre duas forças poderosas. Como assim? 21 períodos, em 184.065, funciona como uma tampa, empurrando para baixo.
Por baixo, a média de 50 períodos em 182.326 é um suporte crucial, um verdadeiro paredão tentando segurar a queda. Então é uma briga de gigantes aí. Uma força empurrando para baixo e outra tentando segurar. Exatamente. Só que o viés para a abertura é vendedor. A queda do EWZ lá fora e o tombo do petróleo pesam muito. A grande questão do dia para o índice é se esse paredão em 182.326 vai aguentar a pressão. E se não aguentar? Se ele romper, é como abrir a porteira. A queda pode ganhar velocidade e buscar alvos bem mais baixos. Então, para resumir a estratégia do dia, a bússola aponta para cautela máxima. É um dia de de-risking, como o Rescado gosta de dizer, ou seja, de reduzir o risco. Sem dúvida. No índice, é todo mundo de olho para ver se a muralha dos 182.326 pontos aguenta o tranco. E no dólar, a aposta é que ele continue sua escalada em direção à resistência de R$ 5.340. É o resumo perfeito da ópera. O dia tem cara de ser de defesa, a alta do minério de ferro pode fazer a Vale ajudar a segurar as pontas, mas o sentimento geral, a maré, está contra nosso mercado. A prudência hoje é a melhor amiga do operador. Perfeito. Uma análise completa que conecta o global com o local e o técnico. Muito claro. E sabe, toda essa discussão sobre a manobra do Banco Central com o ouro nos deixa com uma pulga atrás da orelha, que vai muito além do pregão de hoje. Levanta uma questão fundamental para se pensar no longo prazo. Se os próprios guardiões do dinheiro das nações, como o Banco Central do Brasil ou da China, estão ativamente, ainda que de forma silenciosa, trocando a dívida do país mais poderoso do mundo por um metal milenar. Certo. O que isso realmente sinaliza sobre a confiança deles no futuro do dólar como a grande reserva de valor global. É quase como se eles estivessem construindo uma arca, esperando um dilúvio financeiro que ainda não está no noticiário. Uma boa reflexão. Estamos testemunhando, em tempo real, uma mudança estrutural na forma como os países se preparam para proteger sua riqueza. Essa é a reflexão que fica.